Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, então, chegamos ao dia 21 no topo da montanha com Cristo. A reversão. Hoje a gente vai começar a fazer a reversão da nossa forma de pensamento. Fiquem bem à vontade aí. Que eu já vou. Eu sempre percebo que eu esqueço alguma coisa, né? Fica muito esquisito sem batom. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Como é que tem sido esses 20 dias? Eu tenho ouvido muitos comentários, tem sido tão maravilhoso ouvir os comentários de vocês, vocês não têm noção. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, amores da minha vida. Muito bom dia. Tô acenando pra vocês, que eu gosto de acenar pra vocês. E aí, como é que vocês estão? Eu tô achando o máximo tudo isso. Voltar ao topo da montanha, eu lembro da minha experiência primeira no topo da montanha, né? E ele diz que a gente pode voltar quando que a gente quiser, mas não é necessário. Eu nunca mais tinha voltado até agora com vocês, né? Que é um chamado para viver o topo da montanha, para ficar gravado, para que muitos e muitos possam vir, né, a partir de nós. Vamos lá, a reversão. A primeira transição, como provavelmente já conheceste, diz respeito a abandonar qualquer ideia que ainda possa ter de que exista uma fonte externa. Não existe tal fonte externa. Não existem fontes externas de sabedoria, de orientação, nem mesmo de informação. Isso era verdadeiro mesmo no padrão do aprendizado que te era tão familiar, porque para aprender a fonte da sabedoria, apesar de que podias considerar que existia fora de ti, devia funcionar como o que era. Um canal através do qual a sabedoria, a orientação e a informação se moviam. Se não fosse assim, o aprendizado não ocorreria. Nos padrões tradicionais de aprendizado, a sabedoria, a orientação e a informação buscadas se moviam a partir de um professor, não importando se esse professor fosse de fato um professor, um pai, uma mãe ou um amigo, para um aluno ou, em outras palavras, de um doador para um receptor, ok? Padrão normal do aprendizado. Alguém ensina, alguém aprende. Nada poderia ser ensinado ou aprendido sem a recepção daquilo que o doador dava. O doador poderia tornar disponível, mas não poderia realmente ensinar, orientar ou mesmo tornar a informação coerente sem a ação da receptora. Portanto, sempre foi a ação do receptor, sempre foi a ação da receptora que possibilitava o aprendizado. Por isso, a receptora era também a fonte, pois a receptora tinha que aceitar ou dar o que era oferecido a si mesma. Então, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende, porque nós somos o doador e o receptor. Então, mesmo que tenha um doador, se você não é o receptor que realiza isso, não acontece. Só que aqui ele vai mostrar que, na verdade, o doador é tu mesmo, sempre. Não tem como ninguém ensinar nada. Tudo já está dentro da gente. O canal é o meio, não a fonte. A fonte é a unicidade ou a união, um estado que agora reconheces, que compartilhas e ao qual tens acesso. Parece que tá meio torto. Aquilo que te permites receber e o que fazes com que recebes é tudo o que importa.
O que te permites receber e o que fazes com aquilo que recebes é tudo o que importa. Anotem aí, tá? Anotem isso, porque é importante a gente saber. O que você vai trabalhar na consciência crística? Aquilo que tu te permite receber e aquilo que tu faz com aquilo que tu recebe. Eu sempre disse para vocês, não existe receptor de consciência crística, Cristo desperto, que não trabalhe para a consciência. Não tem como. Ou ela para de te informar porque tu não tá passando, ou tu acaba passando, porque senão tu explode. É um conhecimento além de você. Você é uma ferramenta, é um conhecimento da criação, da divindade em ti. Então, ou você recebe e passa, ou você para de receber. Teve um período da minha vida que eu estava recebendo muito o despertar crístico. Que no caso eu não sabia que era um livro, achei que eram vídeos para fazer. Eu estava recebendo muito, muito, muito. E o meu corpo físico estava se degradando. Eu não tinha me rendido ao tempo da aceitação ainda. Eu ainda estava no tempo do aprendizado. E aí eu não era regenerada. Lembra das condições do tempo da aceitação? Para que a gente receba a regeneração, a gente tem que aceitar as condições do tempo da aceitação. Porque senão a gente vive no tempo do aprendizado, e no tempo do aprendizado não tem regeneração, sustentação pela graça. Se vocês entenderem a sutileza do que Jesus ensina, ele ensina a resolver toda a tua vida manifestada. Toda a vida. Tudo. Todas as dimensões. Todos os níveis. Mas se não tem um professor que te diz, olha, enxerga isso, veja isso, observe isso, faça isso, você não sabe. Entende? Se não tem alguém que passou pela experiência e consegue traduzir que isso aí que está ensinando é como se faz milagres. Porque esse professor sabe como é que se faz milagres. E ele está dizendo, olha, ali está descrito como se faz milagres. Tu vai ler como mais um texto. Você não vai entender que aquilo é manifestação. É como se fosse... Sabe aqueles livros de feitiço? Quando eu era criança, eu adorava aqueles filmes que tinham os livros de feitiço. Aqueles filmes de magia, que a pessoa só fala o que está escrito no livro e acontece a magia. Sabe esses livros de feitiço? Isso aqui é um livro de feitiço. Um Curso em Milagres é um livro de feitiço. Só que se você não entende, não acontece feitiço. Entende? Você precisa receber, ser o receptor. Não é só, tipo assim, vai uma criança lá e lê o feitiço, né? Ele não acontece. Ele acontece se a bruxa lê o feitiço. Entende? Ele acontece se você entrou em relacionamento com o feitiço. Se você só lê o feitiço, se você faz uma oração só lendo a oração, não acontece. Existem vários livros que ensinam a orar. Eu gosto dos do Deepak Chopra. Eu acho que é os dele, né? Uma antiga forma de orar. Porque ele diz que orar é sentir, por exemplo, orar para chover, né? Ele dá um exemplo. O que o índio fazia para orar para chover? Ele não ia lá e dizia, por favor, Senhor, faz chover. Ele sentia o cheiro da gota da chuva pingando na terra e tudo mais. E aí ele descreve, né, que é sentir como se já estivesse acontecendo a chuva e você se torna grato por aquilo. É uma antiga forma de orar, né? E ele diz lá que essa é a forma certa de orar. Mas eu vou te dizer que a forma certa de viver, de orar, é você se tornar o todo o tempo todo. Você saber que o ar que se movimenta ao teu redor é tu mesmo. Você saber que o ar que entra e sai é tu e é Deus. Você entender que a pessoa com quem você está falando é tu e é Deus. Você entender que a comida que tu come, seja ela qual for, e pode ser carne, e pode ser alface,
é Deus. Quando você manipula os elementos de tal forma a saber que todos são você, nada nunca vai te fazer mal. Nenhuma parte de Deus pode ferir outra parte de Deus. Tem um livro de Saint Germain que fala isso. Mas só quando você tem essa consciência é que isso começa a acontecer. Não adianta você dizer, eu vou comer um cachorro quente todo dia e não vai me fazer mal. Dr. Hyolen, que nos trouxe o Ho'oponopono da identidade própria, come um cachorro quente todas as manhãs e fuma cachimbo. Ele pode, você não. Ainda. Por quê? Porque ele sabe que ele está comendo Deus. Ele abençoa. Ele sabe que é Deus aquele cachimbo. E ele olha a holografia como o que ela é, uma ilusão. E ele manipula o ar e a forma e os átomos de acordo com aquilo que ele sabe que é Deus em manifestação. Dá para entender? Você não, ele sim. Por quê? Pela consciência. Você pode usar o seu poder mental e dizer, eu te abençoo, cachorro quente, você agora vai me fazer bem. E isso vai acontecer, porque o seu poder de manifestação mental tem poder sobre a manifestação. No entanto, você ainda tem uma crença dentro de você de que você é separado do cachorro quente. Que ele só te faz bem porque você manipulou o átomo, a energia daquele cachorro quente. Mas ele é separado de você. É diferente do sentimento do Dr. Hyolen, que sabe que é Deus que ele está comendo. E que ele é Deus. Que são a mesma coisa, a mesma substância. O sentir é diferente. Então não seja hipócrita. Não se sinta iluminado antes de estar. Não se sinta iluminado antes de estar. Eu preciso te falar isso porque são muitos erros que são cometidos a partir daí. Tem um curso que uma treinadora mental muitíssimo famosa, inclusive da minha cidade, ensina, que ela ensina isso, né? Que a tua mente tem esse poder, mas você não consegue realizar com o que ela ensina na intensidade do que é a verdade. Você consegue manipular a forma. E realmente precisa estar, que nem ela fala, o tempo todo ali, consciente, fazendo aquilo. Ela acorda todas as manhãs e ela realiza a vida dos sonhos. Ela imagina a vida dos sonhos. Porque se um dia ela parar de fazer, a vida dos sonhos cai. E cai mesmo. Por quê? Porque ela não tem a consciência que eu estou ensinando agora para vocês. E que não tem como vocês aprenderem. Eu ensino uma coisa que não tem como alguém aprender. Tem que experimentar por si mesmo. Você tem o acesso à informação, como se eu fosse uma fonte externa a você. Mas eu nunca fui, nunca serei e jamais alguém será uma fonte externa a você. Tem uma coisa que eu conversava com a minha irmã, que ela dizia, que eu disse para ela que o meu trabalho é fazer com que as pessoas experimentem Deus. Eu posso te fazer experimentar Deus, eu dizia para ela. E ela disse, na época, né? Hoje o pensamento dela já mudou. Mas na época ela dizia, isto é impossível. É impossível você me fazer experimentar Deus. Eu só posso experimentar por mim mesma no silêncio. Com essa consciência é impossível eu fazer ela experimentar Deus e é impossível ela experimentar Deus sozinha também. Entende o que eu quero dizer? Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque Deus sou eu e ela ao mesmo tempo. Se eu consigo conhecer o pensar e sentir do meu pai, e eu sei que eu sou você, e você sabe que você é eu, você consegue acessar o meu pensar e o meu sentir. Mas também você pode ir direto no pensar e sentir dele. Mas você nunca mais vai me ver como uma fonte externa a ti. Meditação, até despertar a consciência crística, é sentar em silêncio.
É ouvir isso aqui, assistir essa aula e sentar em silêncio. E se tornar, e receber. E ir aceitando e se tornando tudo. Meditação, depois que você realmente se tornou a névoa rosa, tudo, de tudo, o tempo todo, o que que é? Eu quero que vocês me respondam. O que que é meditação depois que você se tornou todo de tudo? A Vitória tava aqui. Não, não tá, amor. Tu quer vir aqui? Então vem. Tu não conseguiu dormir de novo? Essa aqui acordou às 6 da manhã. Consegui. 18. Acordou, gente, antes de vocês acordarem. Por isso que eu demorei pra vir pra live. Eu fui fazer uma mazinha dela. Filha, pega uma cobertinha, tem ali no sofá? Se não, pega uma cobertinha, deita ali, espera a mamãe. Mas você tá quentinha, né? Só pra você ficar mais gostosinha. Te amo, filha. Coisa linda, elas já estão nessa altura quase. Gente do céu. Deu pra vocês entenderem o que eu falei? É diferente. E isso ninguém fala. Eu nunca vi nenhum iluminado, e eu estudei muitos e muitos. Gente, eu sou muito CDF, eu sou muito estudiosa. A gente chama de CDF, né? Chamava na minha época. Eu sou muito estudiosa. E quando eu despertei a consciência crística, parece que tudo que eu aprendi sumiu. Tudo que era do tempo do aprendizado desapareceu da minha mente. E eu pedi isso. Eu disse que tudo que não fosse para a minha iluminação espiritual sumisse. Porque não me é útil. E aconteceu mesmo. Da mesma forma que na apometria a gente consegue desprogramar uma mente e uma memória, a gente consegue apagar a memória, a gente consegue retirar força, retirar poder, a gente consegue desvitalizar, como diz minha amiga Érica, e a gente consegue apagar a memória, a gente consegue colocar memórias, a gente consegue fazer coisas incríveis com a apometria. Por isso que ela é perigosa e por isso que você tem que ter muita responsabilidade ao trabalhar com a apometria. Muita responsabilidade. E não ser leviano. Alguém que trabalha com a apometria de forma leviana vai ter karma de uma forma que vocês não têm noção. Não vai dar conta nem nessa vida, nem na próxima de resolver. E nem em muitas. A não ser com o processo de cristificação. Inclusive, o professor Hélio Couto diz que a única solução para quem faz magia negra, aquela magia que machuca, que mata, né, é a cristificação. Não existe nada na face da Terra, não existe o bem que essa pessoa possa fazer, não existe nada. Ela pode fazer bem por 1000 encarnações. Por 10 milhões de encarnações, que não vai conseguir limpar o karma dela. A não ser com o processo de cristificação. Não consegue. Quando a gente faz o mal e faz de forma consciente, tu não consegue limpar o teu karma. Não consegue. E, gente, não tem como a gente não voltar para casa. A gente já falou disso. Não existe livre-arbítrio em relação a isso. Só existe o quando, não sei. Em apometria a gente estuda muito os magos negros e vê que eles não encarnam há 1000 anos, há 10 mil anos. Porque eles não querem perder o conhecimento que eles têm e quando encarna, perde a memória. E eles não querem nem poder nem memória. Então eles evitam a reencarnação. Não tem como. Não tem como não voltar para Deus. Não importa o que você faça. Cedo ou tarde, todos voltam. Entende? Para de achar que tu é o dono do parquinho, ou que tu tem algum poder sobre o parquinho, ou que tu pode fazer alguma coisa que alguém não possa fazer, ou que você tem algum poder. Deixa de ser trouxa. Você não tem poder nenhum sobre nada. Ninguém tem. Nem dinheiro, nem fama, nem magia, nem magnetismo, nem nada. Ninguém tem poder nenhum sobre nada. Só Deus tem poder. Porque Ele é o todo. Se Ele quiser que tu deixe de existir, Ele nem precisa pensar nisso. Entende? Tá na hora de a gente parar de ser trouxa e entender de uma vez por todas que só existe Deus.
se experimentando através de nós. Então, que sejamos essa ferramenta de Deus e essa parte de Deus que nós somos, a qual Ele quer se experimentar através de nós, que faça a vontade dEle conscientemente. A gente já faz a vontade dEle o tempo todo, sabe? Porque é a vontade dEle que tu seja um trouxa, que tenha livre-arbítrio, que seja imbecil, que esteja desmemoriado, é a vontade dEle. Porque se Ele não quisesse que tu fosse desmemoriado, que tu te sentisse separado, não aconteceria. Entendeu? Deu para entender o nível de verdade que eu tô te falando? Porque isso é assim. É assim. Experimenta. Experimenta. Conhece Deus por ti mesmo. Eu tô facilitando isso e eu não sou externo a ti. Em algum lugar no tempo e no espaço, você em consciência superior disse, eu vou me mandar lá, com a cara de Ana Long, com a fala de Ana Long, falar para mim mesmo, para eu acordar naquele tempo, naquele espaço, naquele momento. Eu mesmo vou lá na cara dela, no corpo dela, me manifestar, para mim mesmo me acordar. Por isso que eu digo que isso aqui é o diário da minha vida. Em algum momento eu fui lá e escrevi esse livro, da mesma forma que você foi lá e escreveu esse livro, porque é a mesma consciência, o mesmo ser que trouxe aqui. Deu para entender? Eu sei que o Cristo em ti entende. Bora lá. O canal é o meio e não a fonte. A fonte é a unicidade ou união. Qual é a diferença da unicidade para a união? União é enquanto a gente ainda está semi-desmemoriado e a gente se une em formatos de centelha. É lá onde eu fui dentro de Deus conscientemente, onde nós estamos em formato de centelha. Nós estamos unidos. Lembra que eu disse que a gente se movimenta em formato de Lemniscata? E isso é uma união, porque existe cada um individuado, mas existe aquela união. Tanto é que o pensar e o sentir de todos é o mesmo. Com uma sutileza de diferença, porque senão todo mundo iria para a esquerda, e não é assim. Um vai para a esquerda, um vai para a direita e faz um movimento, entende? Então é uma união, inclusive no sentir, apesar de ele ser o mesmo, porque a gente entra lá, a gente sente o sentir, né? É o mesmo sentir de todo mundo, mas é que nem as nossas células. Elas têm o mesmo sentir, só que cada uma sabe a função que tem que executar. É muita perfeição a divindade, gente. Se a gente parar para pensar nessas programações, é muita perfeição. Porque todas as suas células pensam a mesma coisa e sentem a mesma coisa, que é o que tu sente, que é o que tu pensa. Mas cada uma, mesmo pensando e sentindo a mesma coisa, cada uma das tuas células, ela tem uma programação que ela sabe como agir a todo momento, né? É a mesma coisa lá dentro de Deus, onde nós estamos em Cristo, em união. E unicidade é o quê? Aí é como se a gente pegar, barbelô, é um passo antes de Cristo, né? É a consciência de Deus consciente de si mesmo em amor que emanou as centelhas. É um passo antes, entende? Que é esse sentir que eu compartilho com vocês. Eu compartilho os dois o tempo todo. O sentir do Cristo e o de Barbelô. Por isso que eu digo para vocês quem eu sou. Eu sou Barbelô encarnada. Porque o meu pensar e o meu sentir é de Barbelô. É lá, até lá que eu fui. Eu fui até lá. Se eu fosse um passo além de Barbelô antes da consciência, eu me desintegraria. Entende? E eu acessei um sentir de Barbelô, que foi quando Barbelô, que é a consciência de Deus, consciente de si mesma, sentindo tanto amor, resolveu compartilhar, quis compartilhar aquele amor orgástico. E aí emanou as centelhas. Esse é o único sentir que eu conheço de Barbelô. Eu não sei se Barbelô tem outros sentires. Eu só conheço esse. Eu só tive esse acesso de memória, entende? Pode ter outros.
Eu acredito que seja só esse o sentido de barbelô, mas eu não sei. Eu só posso falar até onde eu fui. Aquilo que te permites receber e o que fazes com que recebes é tudo o que importa. Então, isso é uma coisa que tu tem que anotar e que é importante e que tu tem que viver isso. Viver. Aquilo que te permites receber e o que fazes com aquilo que recebes é tudo o que importa. Enfim, que nem diz a minha filha quando termina a história, enfim. Recebes agora que a própria vida é um canal e que estás recebendo constantemente. É possível que ainda consideres que receber significa que algo é dado por uma fonte além do ser, mas esse é o pensamento, entre aspas, que deve mudar. Se dar e receber são um só, e são mesmo, tá? Então, doador e receptor também são um só. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu sou você, você me fez e me trouxe até esse tempo e espaço pra te acordar. Eu sou tu mesmo, numa forma, numa voz, te lembrando de quem tu mesmo é. Entende? Por isso que Jesus diz em Piste Sofia, eu fui o anjo, eu estava antes de vir. Eu fui o anjo que apareceu para Maria. Eu me coloquei dentro do ventre dela. Eu coloquei cada um de vocês dentro do ventre da mãe de vocês. Eu escolhi vocês, eu programei vocês, eu trouxe vocês. Entende o que ele quer dizer? Quem é ele? É o Pai. É a consciência do Pai encarnada. Quem é você? Qual é a diferença dele para nós? Consciência da sua real identidade. Consciência consciente. Porque não tem como... Não é porque a gente está inconsciente ou desmemoriado que a gente deixa de ser igual a ele. O Pai. Apenas tu podes fazer algo com sabedoria. A orientação ou a informação que recebes em união com um canal da divina força da vida que existe em tudo e em todos. Não há nada que seja canalizado a um ser que não seja... Calma aí. Não há nada que seja canalizado a um sem que seja canalizado a todos. Tililim. Como eu sempre digo. Tililim. As velhas noções de ensinamento e aprendizado apenas fazem parecer como se alguns tivessem mais e outros menos. No entanto, mesmo o padrão do aprendizado tinha como resultado a igualdade do professor e do aluno, transferência de conhecimento que eventualmente tornaria professor e aluno iguais. Meios e fins sempre foram o mesmo. Entretanto, agora já não existe um eventualmente, entre aspas, professor e aluno são iguais. E, portanto, já não é necessário nenhum dos dois. A transferência, entre aspas, de conhecimento é agora um ato de dar e receber como um só. Eita, eu recebi um monte de mensagem de gente dizendo, porque eu não quero descer da montanha. E agora que tu vai descobrir que tu é a montanha, tu é o topo da montanha, tu é embaixo da montanha, tu é o Cristo, tu é o grupo, tu é tudo ao mesmo tempo. Só vem. A transferência de conhecimento é agora um ato de dar e receber como um só. Nenhum intermediário é necessário quando existem em união. É reconhecido que o conhecimento e a sabedoria, a orientação e a informação necessários a cada momento estão disponíveis em cada momento. E que a interação, em vez de tornar algo de uma fonte externa, é incorporá-lo ao ser, onde é aprendido e então regurgitado ou mesmo aplicado. Deu lugar a uma interação que começa dentro e se estende para fora. O que eu falei. Meditação, por exemplo. Antes da consciência crística desperta, eu sinto sozinha, me sinto separada, eu sinto sozinha e entro em união com Deus, que é um ser que eu tenho que entrar em união, porque ele ainda não está em união. Meditação.
depois da consciência crística desperta, e eu estar aqui, tomando um café com vocês nessa live, recebendo os depoimentos de vocês, a dor e as vitórias de vocês. Uma palavra de alguém não é externa a mim. Um medo de uma amiga minha que vem para mim, a consciência estava dentro de mim, eu não estava enxergando. E eu curo. Não existe mais nada externo. Entende? Mas mesmo assim tu tem que sentar em silêncio, tá? Porque o barulho do mundo te contamina. Nenhum intermediário é necessário quando existem em união. É reconhecido que o conhecimento, a sabedoria, a orientação, a informação necessários a cada momento estão disponíveis em cada momento. E a interação, em vez de tornar algo de uma fonte externa e incorporá-la ao ser, onde é aprendido e então regurgitado. Tu viu? Aprende e vomita, ou mesmo aplicado. Deu lugar a uma interação que começa dentro e se estende para fora. A gente vê os outros, não mais como os outros, mas como uma extensão. Isso parecerá uma reversão incrível, e assim é. É a reversão que fará de ti um criador. No entanto, só pode acontecer se fizeres a primeira transição. Iniciaste tua experiência no topo da montanha com um companheiro que se ofereceu como professor, a fim de levantar-te a ponto em que estarias disposto a aceitar que um professor não era necessário. Ele se uniu a ti no topo da montanha, a fim de preparar-te para a sua partida. Uma partida de tua dependência dele, que te permitiria chegar à confiança de ti mesmo. Essa confiança em ti mesmo foi expressa como um diálogo que acontecia dentro da consciência crística, a consciência que compartilhas em união e relacionamento com todos. Agora te é dito que te aposses desse diálogo e reconheças que sua sabedoria é a tua própria. Tu aceitas isso? Começas a preparar-te para ouvir essa voz como a tua própria? Para expressar a voz da consciência crística como somente tu podes expressá-la? Reconhece que é essa a meta de nosso tempo final juntos? Concentra-te em fazer a primeira transição e na reversão de pensamento que ela requer. Assim, levarás esse tempo contigo até a criação do novo. Opa, acabou? Sim, acabou. Deu para entender, meu povo? Vou falar para vocês as anotações que eu tenho aqui. Não existem fontes externas, mas não porque o outro... Quando Jesus diz que não existem fontes externas, ele não está dizendo que tu tem que sentar sozinho em meditação e existir como se só tu existisse no universo. Muito pelo contrário. É que todos são dentro. Entende? Aquilo que eu dei o exemplo da minha irmã. Eu sou dentro dela. E se ela não enxergou isso, que eu não tinha enxergado naquela época, não entendeu nada. Sacou? Não existe fora porque tudo é dentro. Por isso que Jesus Cristo está dentro de todos nós e não tem como se separar, porque Ele é consciência de Barbelô. Ele é tudo e todos o tempo todo e não tem como se separar. E está mais perto que o ar. Ele fala disso. Eu estou mais perto do que o ar em você. Eu sou a tua composição, o teu pensar, o teu sentir. Aquilo que te causa angústia e agonia porque está entrando em colapso o teu ego. Então ele entra em angústia e agonia porque tu ainda não é consciência crística desperta e tu ao mesmo tempo não é mais o ego. Aí começa um estado de angústia e agonia.
nesse estado que as pessoas vêm para mim. Quando elas percebem que elas não querem mais ser como elas eram, pensar como elas pensavam. E aí começa a abrir um pouco mais a mente, a consciência, para receber a realidade de ti mesmo, através de mim, que sou eu, que é tu. Não existe dois filhos de Deus. Não existe Ana e Camila, Ana e Fernanda. Só existe Cristo se experimentando através de seus dedos, do seu cabelo, do seu corpo. Sacou? Deu para entender? É incrível isso, né? Essa é a maior reversão que pode ter. É o que ele fala aqui, ó. É a reversão que fará de ti um criador. Que é o quê? Quando deu lugar de uma interação que começa dentro e se estende para fora. Não tem o que fazer em relação a isso. Por isso que eu estava falando com uma amiga minha, a gente fiquei até as 3 da manhã conversando com Cecília e depois, às 5 eu já estava acordada. E a gente estava conversando e aí ela disse que ela tinha sentido, que ela é bem médium, né? Que ela tinha sentido uma onda narcisista. Aí ela disse, Ana, mas tu não acha que só tu sabe a verdade? E aí eu disse para Cecília assim, Cecília, existe alguma coisa além do amor? Existe outro caminho além desse? Aí ela disse, não. Então, existe 2 verdades? Isso é ser narcisista? Eu te dizer que tu é o amor, que todos são o amor? Eu sei, Ana, eu te vejo, mas as pessoas não te veem. Ela disse. As pessoas veem isso como narcisismo, só tu sabe, só tu é, só tu isso, só tu aquilo. Só que eu sou você e eu tenho essa consciência. Você ainda não tem, mas um dia você vai ter e você vai ver. Um dia você vai ver isso com clareza, que você mesmo se mandou aqui, através de mim, para receber isso de você mesmo. Só que como a gente não tem... É aquilo lá que eu falava, que eu sentia o abraço do Cristo, eu sentia a proteção, mas eu queria alguém encarnado para me abraçar, entende? Eu queria um professor, eu queria muito um professor, sabe? Que me dissesse que existe o fim da busca, que existe a consciência crística, que é para mim isso, sabe? Eu queria muito isso. Eu queria muito isso. Porque até então eu via aquilo de uma forma muito generalizada, muito sobrenatural. Alguns chegam lá, outros não. Tipo, num mundo de bilhões de pessoas, 3, 4, 5 chegaram. É para poucos. E o que esses poucos têm de especial? Eles têm alguma coisa especial, porque se não é para os muitos, é porque eles têm alguma coisa especial. Então era assim que eu pensava. Só que quando eu ouvi a palavra iluminação espiritual pela primeira vez na minha vida, eu soube que eu vim para isso, eu não sabia nem o que era. Mas um sentir dentro de mim ativou como se fosse uma chave. Você veio para isso. E quando eu vim para isso, eu percebi que eu não vim para ser um ser especial que vai sentar em meditação e ser diferente. Eu vim para te mostrar que tu, na tua vida, com as tuas dívidas, com os teus problemas, com a tua família, é esse ser especial que veio para a iluminação espiritual. Que é para os muitos, que é para os todos. Eu não quero me sentar como um Sandiguru te dizendo que as pessoas fazem uma perguntinha sobre a sua vida e ele fica lá dando dicas de como fazer. Pode ser que na minha
idade avançada eu faça isso, eu não sei, eu não tô criticando, entendeu? Mas eu não vim para isso. Eu vim não para te dar diquinhas de como agir no mundo. E dizendo que eu sou aquele que come banana e amendoim um punhadinho por dia e tá tudo ótimo. Eu vim dizer que um ser humano normal, com uma vida normal, é o Cristo, sempre foi. E não é porque ele está desmemoriado que ele deixa de ser Deus em manifestação. Tão sábio quanto Sandiguru, quanto Osho, quanto Hélio Couto, quanto eu, quanto Jesus Cristo. O mesmo. Eu vim para te dizer que tu é o mesmo que eles. O mesmo. Não igual. O mesmo. Só que tu é o dedo, a unha, né? Assim como eu. Eu sou o dedo, a unha. Ou uma partezinha de Deus. Uma célula de Deus. Na analogia. Entende? Só que eu sou aquela célula de Deus que veio para dizer para as outras células: ô células, acorda, olha onde tu tá. Tu é parte do todo, tu é a parte de Deus. Acorda, célula. Tu acha que tu tá aí individual e tu não tá. Olha ao teu redor, vê que tu é tudo. Entendeu? Eu sou aquela célula que veio dizer para as outras células: ó, acorda. Agora ele vai para a direita, move para a direita. Agora ele vai para a esquerda. Nós somos o todo. E na tua vida, sabe? Tu não vai deixar de comer pizza, de ir para uma festa, de cuidar dos teus filhos, de estar com a tua família, de ter amigos. Porque você é um iluminado. Mas sim, você vai trabalhar para a consciência crística. Conscientemente. Porque todos trabalham para a consciência crística. Inconscientemente. Não tem quem não trabalhe. Ah, mas eu sou um mago negro, eu sou o fodão do mundo, eu manipulo as pessoas, eu roubo ectoplasma, eu causo sofrimento, discórdia, eu sou bonzão. Tu é bosta nenhuma. Tu é um nada. Ai, que dó o dia que tu acordar e ver a realidade. E enxergar a realidade. Tá na hora. O projeto mudou. O projeto de iluminação planetária através do amor e da gentileza. Te informa. Entende? Tililim. A Karina. Fernanda, como somos amados por Deus. Nós somos Ele, gente. Não tem como Ele não amar Ele mesmo, né? A gente não consegue, às vezes, amar nós mesmos porque a gente se sente separado até do nosso corpo, das nossas células. Hoje eu tava passando um creme no corpo depois do banho e eu disse: olha, minhas células, como eu amo vocês. Obrigada. Cada parte do corpo que eu passava o creme, né? Eu dizia assim: ai, que delícia, eu te amo. Porque a gente esquece de avisar. Né? Todas elas sentem o que a gente sente, mas é legal, é que nem assim, ó. Todos nós sabemos inconscientemente que somos amados por Deus, né? Eu não falei para vocês ontem de como é a memória, onde eu levo as pessoas até a memória em que Deus o fez, e Ele o fez com amor. E aí a pessoa devolve, o ser devolve, né? Se é assim, e é assim, as tuas células sentem o que tu sente. Então, se você ama e se ama, elas sentem isso. Se você não se ama, elas sentem isso. Mas é bom ou não é bom eu dizer para você que você é meu filho amado? Que Deus me mandou através de você mesmo, em algum momento, para te resgatar, porque Ele te ama. Não é legal? Como se você fosse separado e Ele mandasse uma parte dele só para te resgatar. Não é legal? É legal, né? Então a gente sabe, as células sabem que a gente as ama ou não, né? Mas é legal dizer para elas que você as ama. É legal você dizer para os seus filhos que você o ama. Entende? É legal você dizer para você mesmo que você te ama. Porque a gente é os dois ao mesmo tempo.
Nós somos Barbelô, nós somos consciência de Deus em manifestação, nós somos o Filho em união, nós somos a unicidade, que é Barbelô, nós somos a união, que é os Cristos individuados juntos, e nós somos o ser separado em manifestação, o ser da forma. Porque é o sentimento de separação que deixa a gente numa forma ainda separada. Por isso que nos registros acásticos, eles me descreveram o meu corpo como filetes de luz sem forma. Porque a previsão que eu tenho para essa vida é que vai chegar um tempo que o meu corpo não vai mais ter forma, ele vai ser só holográfico. E o teu também. E o de todos. Só que vai ser assim conscientemente. Cada vez mais a gente vai perdendo a materialidade, mas a gente não perde a holografia, né? A forma. Eu não tenho como explicar isso para vocês aqui assim, né? Que isso é uma aula de física quântica. Mas o que acontece é que cada vez a gente fica mais sutil, menos denso. Entende? Cada vez a gente fica mais sutil. E nessa sutileza que a gente fica mais leve, por isso que eles conseguem levitar também. Uma, porque eles sabem que a lei da gravidade é do mundo e tudo que é do mundo está sob o poder do Cristo consciente. Então, da mesma forma que ele pode curar um braço, ele pode levitar. Entende? Porque a lei do mundo não está mais sujeita ao Cristo consciente, 100% consciente, entende? O mundo todo não está mais sujeito. O Cristo desperto não é mais afetado pelo mundo e suas leis. Todas as leis que são do mundo, eles conseguem transcender o Cristo 100% consciente, porque não o afeta mais. Todos vieram para experienciar isso? Não. Eu não quero levitar. Se eu levitar, tudo bem, mas eu não quero levitar. Que função tem isso? Que utilidade tem isso? O que eu quero é abrir a tua consciência para o Cristo que tu é. É só isso. Eu só quero resgatar professores de Deus. Eu não quero ser endeusada, admirada. Se isso for necessário para executar o trabalho, que assim seja. Mas eu, de coração, nem quero, nem preciso fazer isso. Eu não preciso provar nada para ninguém de quem eu sou e do que eu estou fazendo aqui. Se tu precisa de prova, é porque tu não entendeu nada. Experimenta por ti mesmo. Essa é a prova. Não estou dizendo que tu é o laboratório. Talvez eu tenha me fechado para receber alguns mistérios a mais da criação, porque eu acho desnecessário. Pode ser que eu me abra para receber esses mistérios. O que eu quero, que tu experimente Deus em ti e veja que tu é o Cristo. Só isso, deu. O resto tu te vira com ele, porque aí tu tá no colo dele, na consciência dele, recebendo direto dele. Entendeu? O meu trabalho é te levar até ali. Não é não é ser uma bengala para você. Né? Não é te prender a mim. Até porque eu nem existo, nem tu. Só existe ele. Né? Deu para entender? Como somos amados por... Ana, admiro que você é... Você toma café preto, almoça pão de queijo. Almoço pão de queijo. É verdade. E várias vezes... Gente, isso é graças a Luciana Murari, minha professora do mestrado. Ela conseguiu me infiltrar no pão de queijo. Por isso que eu disse que a gente infiltra. 2 anos, quase 3 com essa mulher. Todas as tardes da minha vida e ela tomando café preto com pão de queijo. E eu, meu Deus, mas tem tanta coisa gostosa. Essa mulher só come pão de queijo com café preto. Até que no último ano, tava eu e ela, café preto e pão de queijo, café preto e pão de queijo, café preto e pão de queijo. E fiquei. Entendeu? O café da manhã da minha família sempre teve pão de queijo desde então. Desde que eu e o Fernando nos conhecemos, o café da manhã era fruta e pão de queijo. Ovo, fruta e pão de queijo. Ovo, fruta e pão de queijo. Era isso, né? Podia fazer... depois que a gente foi pra Bahia, e foi cuscuz. Só que aqui eu nem acho o flocão. Eu sinto falta do cuscuz com ovo. Cuscuz com queijo
e ovo. Que delícia. E as minhas filhas gostam de calabresa, elas são bem baianas. E farofa. Ontem elas comeram carninha com farofa. Quando elas não comem farofa pura. No pote, assim, grande. Um potão de farofa pura. Eu agora estou tomando café preto. Nunca tomei, influência sua. Sem açúcar, tá, Fernanda? Sem açúcar, amor. Sem açúcar. Até minha mãe toma sem açúcar. Ela toma preto, toma com leite, mas sem açúcar. E se tu faz fraquinho, ele fica bem bom, ó. O meu tá... Esse aqui até tá forte, ó. Tá vendo que ele tá mais escuro? Mas é que é outro café. Eu gostei do sabor desse café. É menos adocicado. Tem uns que tem um sabor doce, né? Cami. O Ana, é sempre no orai e vigiai? Camila, eu acho que isso põe muita pressão na gente. Eu vou te ser bem sincera. Eu às vezes observo, é que porque quando a gente tá aqui, a gente vive no presente. Então, é o teu estado natural observar, né? O vigiai. E o orai é um estado de graça também natural. Até a gente chegar lá, a gente faz uma forcinha. Mas eu vou dizer pra vocês, quanto menos força tu fizer em tudo, melhor. Quanto mais tu te auto-observar no teu estado natural, melhor. Quanto mais tu seguir a tua intuição, o teu sentir mais profundo, melhor. Sabe, eu não gosto desse negócio de ter que estar toda hora com cortisol ativado, sabe? Eu posso ser atacado, eu posso não sei o quê, porque se tu observar o teu sentir, ele não tá em fase com Deus quando tu tá assim. Então, para ti estar em fase com Deus, e é o que nós estamos sendo chamados agora a ser, é expressar a nossa intuição, o nosso sentir de amor. Expressar a verdade do Cristo que nós somos. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Naquele evento de biodança, o Nenel me chamou para fazer uma... Ele pegava na minha mão, sentava do lado dele, ele pegava na minha mão na hora que ele estava falando alguma coisa, né, no segundo dia, porque no primeiro dia a gente só dançou. E aí ele pegava na minha mão e ele ficava assim, ó. Eu via que ele estava recebendo, porque eu sou compartilhada, eu autorizo o meu pensar e o meu sentir. E quem está aberto a receber, recebe. E ele é um ser aberto a receber, entende? Então ele estava recebendo todo o meu pensar e sentir da consciência crística no toque da minha mão, mais ainda. Se já é assim com vocês aqui, e vocês estão lá no banho, daqui a pouco vem um negócio que a Ana falou, que vocês nem sabem que fui eu que falei, né? Vem um negócio e que é você mesmo falando para você através da Ana. E imagina se tocar, autorizado, e ele receptivo a receber, né? Então ele recebeu muito de mim e eu recebi muito dele nesse evento. Eu senti o sentir dele, entende? Teve uma hora no final que ele estava descrevendo a história de Jesus com Madalena e eu senti o sentir dele, ele se emocionou muito. E eu ancorando o sentir dele, né? Ninguém nem sabia o que eu estava fazendo lá, mas ele sabia. E eu sabia o que ele estava sentindo, porque a gente é compartilhado. E quando a gente aceita isso, a gente experimenta coisas. A gente experimenta Deus no nosso irmão. Olha que delícia. O que aconteceu? Uma hora ele me chamou para fazer um exercício. Ele chamou várias pessoas, né? E teve uma hora que ele me chamou. E aí a gente fez... Os dois entram no campo um do outro. E aí começam a dançar juntos e se torna uma dança só. Lá pelas tantas, eu fui para um lado e eu calcei uma sapatilha. E eu não vi mais nada. E todo mundo diz que eu me tornei uma bailarina. E eu sentia a bailarina e vivia a bailarina. Mas eu não vi com olhos físicos, nada. Eu acho até que eu tava de olhos fechados. Se eu não tava de olhos fechados, fechou. Porque eu não vi mais nada. Eu só vivi a bailarina. Eu não vi mais nada e nem ninguém. Eu só dancei. Eu expressei essa bailarina em perfeição pelos conhecedores de balé que estavam lá. Eu nunca tive uma aula de balé. Aí você vai pensar, ela acessou uma outra vida em que ela foi uma bailarina.
Sim e não. Nenel disse assim: não é uma outra vida que você acessou, uma outra Ana, é você mesma. E eu entendi, nem todos entenderam. O que que acontece? Essa bailarina, desde que eu nasci, sempre teve dentro de mim. Eu sempre vi, cada vez que eu ouço uma música, eu sinto esse desejo de expressar essa perfeição no dançar. De expressar a música através da dança. Eu sempre senti isso. Sempre que eu dancei, eu não dancei perfeito. Mas eu sentia a vontade de expressar a perfeição e eu não deixava ela sair. Porque eu estava na frente de outras pessoas, porque eu tinha vergonha, porque isso, porque aquilo. Entende? Eu não deixava essa perfeição se expressar. Eu limitava ela. Eu achei que eu ia me aparecer, ou que eu ia fazer não sei o quê, ou que eu ia tomar conta de tudo, né? Porque ela expressa, né? E aí eu prendi essa bailarina dentro de mim. E naquele dia eu senti ela e eu deixei ela se expressar. Que falasse, que rissem, que achassem. Mas eu senti aquela perfeição e eu deixei ela se expressar. Só que esse sentimento sempre teve dentro de mim, entende? E eu abafava. Porque eu estava numa festa com outras pessoas, porque eu estava num baile de casais, porque eu estava numa aula de dança, porque eu fiz dança de salão, tango. Eu amo tango, gente, sou apaixonada. E eu nem lembro mais como é que se dança, mas eu sou apaixonada. Bolero, tango, dança de salão, todas as danças. E aí eu nunca deixei se expressar porque tinha que cumprir aquele ritmo, tinha que cumprir aquela obrigação, tinha outras pessoas olhando, então eu nunca deixei essa perfeição se expressar. E naquele dia eu deixei. Eu fui muito assim para deixar tudo se expressar. E o passado no passado e tirar todas as amarras, sabe? E aconteceu tudo isso lá. Aí eu disse que abri o registro acástico, constelação familiar, tudo, abre tudo, porque eu me permiti viver. Tem pessoas que daqui a pouco passaram pelo processo e não sentiram o processo, ou não sentiram essa intensidade porque não estavam prontos para soltar. O que eu quero te dizer, Camila, e todos que estão aqui? Quantas vezes na tua vida tu não deixou a bailarina se expressar na sua perfeição? É isso que é orar e vigiar. Quantas vezes a Camila quis fazer determinada coisa em determinado evento, ou montar determinado grupo de mulheres, ou se expressar com tal coisa, ou falar tal coisa, e ela se restringiu porque eu tô num espaço que não é meu, porque eu vou falar um negócio que não sei o quê, porque eu não sei o quê. Tu entende que tu impediu a divindade de se expressar na perfeição? Tu bloqueou Deus. Aí tu acha que tu vai ser feliz bloqueando Deus? Bloqueando todo, bloqueando a perfeição? Você vai somatizar. Entende? Então esse orar e vigiar não é uma coisa que tem que ser no cortisol, que nem quando nasceram minhas filhas, que eu ficava assim o tempo todo achando que ia acontecer alguma coisa com elas. Que eu não conseguia descansar, nem tendo a babá, minha sogra e mais uma funcionária, apaixonadas por elas. As minhas funcionárias sempre foram as minhas amigas. No aniversário, minhas filhas, os convidados eram minhas funcionárias. Entende? É uma coisa assim que, né, são minhas amigas. Entende? E antes eu andava com pessoas na universidade de alto grau intelectual e as pessoas minhas, até hoje, Larissa às vezes vem cá na live. Amo, entende? A Laura, a Jaque, a Tatá, a Neuri, as minhas funcionárias, as pessoas que estavam dentro da minha casa. Ah, tem outra que tá sempre aqui, que é a... Meu Deus, não fugiu o nome dela. Cleane. Cleane, eu iniciei a Cleane em Reiki. Entende? São minhas amigas, as pessoas que convivem comigo, que fazem parte da minha vida, que entram na minha casa, que mandam na minha casa onde é que vai botar o potinho, o que nós vamos fazer de comida, que não sei o quê. Elas mandam na minha casa,
educam minhas filhas. Entende? Porque eu sei que tudo é Deus. E eu sempre deixei alguém que sabia mais do que eu fazer. Eu não sei cuidar de uma casa como uma Era sabe, como a minha sogra sabe. Eu não sei. Porque isso é natural para ela e ela faz com amor. E eu não sei fazer isso. E quando eu tentei ser que nem ela, eu sofri. Então eu aprendi coisas com ela, dei uma melhoradinha, mas eu não sou assim. Entende? Eu não vim para expressar essa parte da consciência crística. Eu só quero saber de você se você vai deixar a bailarina se expressar ou não. Você entendeu a analogia? Deu para entender? Eu preciso saber. É isso que eu quero de ti. É isso que nosso Pai quer de ti. Que tu expresse a bailarina, que tu expresse a divindade em ti. Então, tu sempre sentiu que tinha uma grande missão e um amor incondicional dentro de você, mas o mundo te dizia que tu não podia ser de tal forma ou agir de tal forma. Eu vi uma pessoa semana passada me mandar flechas. Eu vi essas flechas, tá? E eu, ao invés de eu fiz o campo de proteção na hora, porque foi uma reação, né? Aí eu formei uma esfera dourada de Saint-Germain, de proteção, e eu disse, eita, que é isso? Né? Eu vi a pessoa, né, mandando aquelas flechas. Aí eu, porque não é o tempo todo que a minha clarividência, que a minha visão, né, sem o véu, ela tá ativada, não é sempre, né? Eu sei que vai ter um momento que vai ser assim, mas não é sempre. E aí, o que eu fiz? Eu digo, agora, querida, tu entrou em relacionamento comigo? Bora pra casa. Cristo, eu sou essa pessoa. Vamos pra casa agora. Levei a Barbelô, deixei lá. Devolveu, voltou. Agora sente o meu amor por ti. O quanto eu te amo, eu, Ana, te amo. Sente que eu te devolvo. O que eu te devolvo? Eu não te devolvo o que tu me deu, eu te devolvo isso. Preenchi de luz rosa, hein? Infectei toda a pessoa na luz rosa, no amor incondicional. E é isso. Oi, coisa linda. Tu quer mamar, filhinha? Não? Tá. E é isso. Entende? E isso é o meu estado natural. Eu não tava vigiando, eu não tava, sabe? Eu tava ali, de boa. E aí eu vi o negócio, entende? A gente só tá ali, no presente. Não é uma coisa que a gente tem que ficar vidrada. O que tá acontecendo aqui? Eu vou observando, né? Eu vou deixando as coisas acontecer. Eu vejo que tem alguma coisa errada, por exemplo, meu dente torto, né? Eu poderia consertar isso aqui, gente. Até com poder mental você conserta um dente torto. Eu não sinto dor. Eu nunca senti dor, sensibilidade, coisa assim, né? Mesmo tendo retração, gengiva, coisa assim, coisas que eu tenho desde a adolescência, desde que eu nasci, meus dentes são assim, né? Nunca senti dor. Aí o dentista disse, tu não tem nenhuma sensibilidade, eu tô não tendo... Não, isso eu já desfiz lá com reiki, ainda quando eu aplicava reiki, né? Só que hoje eu não preciso e eu vivo a experiência, entende? Eu vivo a experiência, eu não fico o tempo todo querendo consertar a humanidade, querendo me consertar. Eu digo, caramba, por que tu fez isso, né? Eu fico me observando. E eu levo a vida mais de boa, sabe? Não é naquele cortisol, naquela coisa, tem que vigiar, tem que proteger. Tanto é que no atendimento de sábado, da Nanda e da Érica, Jesus mandou a Nanda gravar um áudio para mim. E nesse áudio ele diz que eu tenho que me proteger e que eu tenho que sair dessa casa, dessa cidade, enfim, né? Que eu tenho outro trabalho para fazer, que tem outras coisas para mim. Eu sabia que o trabalho com a minha família ia se encerrar. Eu vim para finalizar esse trabalho e ele disse que a minha família vai ser os que ele botar no meu caminho. Entende? Então eu vim para isso, só para servir, só para realizar. Mas você vai ter que... já tá tudo dentro de ti. É aquilo que eu falei da bolota, que o carvalho já tá dentro da bolota. Tudo já tá ali dentro de você, da programação do que Deus quer se experimentar através de você. E é em amor, e é em plenitude, e é em perfeição.
Então, quando você quiser se expressar de forma perfeita, se expresse. Tchililim. Tá? Só isso. Tchililim aqui, Karina, de novo. Entendi. Entendeu? Então, não é uma coisa assim que você vai botar na pressão. Você vai deixar, você vai observar, você vai estar aqui, mas de uma forma natural. Não é algo que você vá... Ai, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar no presente, eu tenho... Sabe aquela coisa assim, meio... a pessoa é doida? Não, é o teu estado natural, um estado de presença natural, né? A minha irmã tem muito isso de... eu vou levar para o silêncio, vou levar para a presença, só traz a luz. Cara, eu fico o tempo todo naquela... Cara, eu sou a luz, eu não preciso levar a luz para um negócio. Deixa o negócio ser meio torto. Eu tô no mundo, tá tudo bem. Né? Se eu preciso de 14 semanas para consertar o dente, que viva as 14 semanas. Entende? Você está no mundo e não é do mundo, mas você tem que estar no mundo, criatura. Entendeu? Não dá para eu subir na nuvem e ficar lá. Você tem que estar no mundo e não ser do mundo, mas tem que estar no mundo, sacou? Tem que olhar para tua vida, resolver teus problemas, tu mesmo. E não querer Deus, vem cá e resolve meu problema. É claro que às vezes ele vem, tá? E faz isso pra você. Mas porque você já é ele, já é tudo, já é todos conscientemente. Então ele vem mandando outras partes dele mesmo pra resolver. Porque tu tá meio mais pra lá do que pra cá. Mas tu tem que querer resolver, observar, ver o que tá acontecendo. E isso se torna natural porque tu tá aqui. Tu tá aqui nesse momento, entende? Tu tá aqui, onde tu estiver, esteja. Esteja com corpo, mente e espírito, né? Porque se tu tá aqui com corpo, mente e espírito, tu naturalmente tá no orai e vigiai. Tá em amor, tá em presença, tá no Cristo, tá na manifestação do amor, entende? Deu para entender? Não é uma pressão que você vai colocar com cortisol, com preciso estar aqui, preciso olhar, preciso me proteger. Não, é um estado natural, né? É um estado natural. Teus reflexos vão se tornar naturalmente observação e amor e gratidão. É o teu estado natural. Deixa ele se expressar. Ele já está aí dentro de você, só que você vem bloqueando há muito tempo. Então deixa a bailarina dançar na perfeição. Entendeu? Deu para entender a analogia que eu fiz do balé? Da bailarina? Que sempre quis se expressar na perfeição, eu nunca deixei. Deu? Digo, orai e vigiai para não cair no ego. Não, o ego... Deixa ele aí, não odeie o ego. Deixa ele vai se dissolver sozinho, sem força nenhuma tua. Quando tu te dissolve no amor, ele se dissolve sozinho. Não se preocupa, não queira, não faz força mais para nada a partir de agora, tá? Não força mais nada. Deixa acontecer, do jeito que tiver que acontecer, tá? Não faz mais força para nada. Isso é estar na presença, isso é a reversão, entende? A reversão, ela se dá quando você não força mais nada. Você não é mais forçado, artificial. Porque o ego é um ser artificial. Quando você expressa Deus na naturalidade, o ego some sozinho. E ele tem que continuar existindo, só que ele fica de ladinho, que nem diz o Hélio Couto, né? Se o ego deixa de existir, é que nem eu disse pra vocês, a gente reintegra em Barbelô, desintegra. Então sempre vai ter que ter um sentir de individual. Porque senão o carvalho vira a floresta, é como se virasse todo o mar. Não tem como. Tu precisa estar manifestado. Deixa o ego aí. Só diz, dá licença, querido, quem manda aqui é a centelha. Né? Não precisa. Vive o teu estado natural em amor, que o ego se desfaz sozinho. Não precisa se preocupar com ele. Ele nem existe. Ele só some. Entendeu? Só que escolhe sempre pelo novo. Se antes você escolheria ter uma mágoa de alguém, agora você escolhe curar essa mágoa e se amar.
E amar essa pessoa. E sabendo que é você mesmo. Então agora eu fiquei com mágoa de mim mesmo porque eu me machuquei. Então, eu me perdoo por ter me machucado e tá tudo bem. E vai fazendo as limpezas com FT e as técnicas que eu ensino pra vocês, porque elas dissolvem a irrealidade da separação. E aí você manifesta o que você é em amor, tá? Ai, gente, que gostoso esse abraço, gente, que quentinha. Que gostoso, filhota. Tá, gente? Então é isso. Quem perdeu, chegou agora, assiste, porque essa live tá muito boa. Ai, querida. Quentinha e carinhosa. Ai, que delícia. Então é isso, tá, gente? Essa live tá incrível. É sobre a reversão na forma de pensar, na forma de sentir e sem pressão. Lembra disso. Onde tem pressão, não tem Deus. Onde tu tem que fazer força, não tem Deus. Porque isso acaba sendo teu estado natural. Você vai ver que desfazer só vai se tornando meio complicado se tu não cede. Se tu cede, vai sendo teu estado natural. Tá? Tá? Diz tchau, então, pro povo. Tchau. Tchau. Beijo, tá? Até amanhã, gente. Hoje eu não vou vir fazer live, eu acho. E amanhã a gente se vê, tá? Amanhã a gente faz 2, que amanhã é canalização. Eita, canalização. Até amanhã. Beijo. Tá quase acabando a página. Tá quase acabando, infelizmente. Ai, meu Deus.